tudo bem, pessoal? Eu sou a Monique Bueno, jornalista aqui do Unisalesiano, e hoje eu venho aqui no podcast para falar só de coisa boa, referente ao nosso curso de medicina aqui do Unisalesiano. Vou falar através dos nossos convidados o que reflete ter um bom curso, né, aqui na cidade. Quais são os resultados que a gente já está colhendo, mesmo antes de formar a primeira turma de medicina. E para falar de um caso em específico, eu trouxe aqui o Dr. Rafael Acem Rezende. Ele é médico da Estratégia Saúde da Família de Araçatuba e preceptor do Internato Saúde da Família do curso de Medicina do Unisalesiano, tá? E também o Dr. Ângelo Giacomossi, que é docente e coordenador do IESC do curso de Medicina do Unisalesiano. Depois eles explicam certinho, né, a função de cada um. Pessoal, muito obrigada por estar aqui. A gente sabe da correria, que é a vida de um médico, né? Mas se é para falar coisa boa, é sempre bom se reunir, né? Com certeza. Então, vamos conversar assim, vamos explicar para o pessoal entender mais ou menos a disciplina do IESC, doutor. Né? Vamos mostrar o que nosso curso oferece aos acadêmicos. Então, o IESC, né, são as siglas de uma unidade curricular que é Interação, Ensino, Saúde na Comunidade, que é a presença dos estudantes de medicina num processo de trabalho, ensino, acoplado ao trabalho das equipes de saúde da família, da atenção primária, dentro da porta de entrada do SUS. A atenção básica é a porta de entrada do SUS. E é onde devem ser resolvidos 80%, 85% dos problemas ali. Só sim. 10%, 15% dos problemas que chegam até essa porta de entrada, que são as unidades básicas de saúde, eles devem ser encaminhados para especialidades. Então, a atenção primária ela se caracteriza por ser a porta de entrada do sistema e ela deve ser qualificada o suficiente para ter uma resolutividade muito grande. Então desde muito cedo, né, doutor? Nossos alunos estão, né, dessa realidade. Desde o primeiro ano, exatamente. Desde o primeiro ano. Na segunda semana, terceira semana de aula, né, no primeiro ano do curso, eles já estão inseridos nas equipes de saúde da família e ficam durante todo o curso, inclusive no internato, que é o Dr. Rafael. E eles rodam, então, as unidades de saúde? Seria isso? Eles se dividem em grupos? Eles se dividem em pequenos grupos, né? Porque o ensino é facilitado e sempre ensina o trabalho, né? Eles estão no serviço que os profissionais de saúde, as ações que os profissionais de saúde estão realizando. Então, eles estão sempre juntos, né? Acompanhando. Isso. E à medida que eles vão progredindo no curso, eles vão tendo uma certa autonomia também nesse serviço. Só. No internato é a fase onde eles estão, que é o 5º, 6º ano do curso, no caso agora o 5º, é onde eles estão com a maior autonomia em termos de trabalho, de ações. Coloca a mão na massa, então, na massa, né? Mesmo. Porém, sempre supervisionados, né? Que são os preceptores. São os preceptores, Esse Dr. Rafael. É o cargo do Dr. Rafael, no caso, né, doutor? Isso. Que legal. Isso mesmo. E aí, então, nesse caso que a gente vai falar, vamos explicar minuciosamente, porque é interessante, né, Dr. Rafael? Explica pra gente o que aconteceu na UBS do Dona Amélia, certo? Isso. Onde o nosso T1, nossos alunos do primeira turma do curso, estão fazendo, né, o internato. Acho que para a gente entender um pouquinho melhor, acho que vale a introdução de como que funciona com eles lá dentro, para a gente entender mais ou menos essa dinâmica. Explica pra gente. Nesse período já do internato, eles já não estão mais naquela fase observacional. Eles não estão ali para ser observadores da nossa conduta, não. Eles têm que ser tratados da mesma forma como a gente trata a nossa equipe. Eles viram a nossa equipe a partir do momento que eles chegam lá. Eu acho que o intuito maior de passar na rede básica é fazer parte da equipe e entender como que ela funciona. Tá. Então, a partir do momento que chega, todo mundo tem o mesmo poder, certo? Eles chegaram esse ano, né? Quinto ano, é o primeiro ano de internato, né? Então, como é que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer uma divisão para ficar mais tranquilo para o paciente. Então, fica 2 alunos numa sala, 3 em outra, às vezes 2, 2, 1, dependendo da disponibilidade de sala. E a gente começa a tocar os atendimentos. Uma coisa que eu passo muito para eles e que eu levo isso desde da faculdade em si, que a gente tem essa parte
humanizada, bem intensificada, e isso eu digo bastante pelo Salesiano, até pela própria Unify, de onde eu vim. Eu achei interessante o doutor falar para mim que brilha seus olhos quando fala da humanização nossa, né, doutor? Sim. Como é importante e diferente, né? É porque já chega do que tinha, mais do mesmo não vai fazer diferença. Exato. Então eu pontuo muito para eles essa parte gente, vocês vão ver bastante coisas realmente que não valem o investimento, que são pouca, a complexidade é baixa, porém o atendimento de qualidade tem que reinar. Só que a hora que você perceber pela sua clínica, pela sua capacidade que você deve investir no paciente, independente da demanda que você tá com 2 horas de espera, investe. Sim. Porque não adianta nada a gente fazer um atendimento hoje, um atendimento na semana que vem, um atendimento no mês que vem para o mesmo paciente. Ele retornou 3 vezes, entendeu? Então ele lotou 3 vezes uma demanda. Exato. Se a gente consegue investir, que nem foi o caso da dona Celina, graças a Deus, a gente já tem um tratamento onde o paciente já não vai fazer mais esse fluxo constante na UBS, e também a gente teve uma parte assim de resolução para paciente. Então não é só o fato de tirar o paciente da demanda, e sim o fato da gente conseguir concluir o tratamento com ela. Qualidade de vida para ela, né, doutor? E ela voltar a ter o que a UBS em si foi criada para ter. Olha. Qualidade de vida para o bairro. Então explica, a dona Celina, é isso? Como que foi o caso Celina. dela? Dona Celina é o seguinte, a gente estava na demanda um dia, se eu não me lembro, acho que era uma terça-feira, e a paciente chegou para o grupo, né, onde as meninas começaram a conduzir a consulta, e a partir disso eu estava finalizando uma consulta com o outro grupo. A hora que eu cheguei na sala, que é a nossa dinâmica, elas conduzem toda as meninas nossas acadêmicas, né? Isso. Elas conduziram toda a consulta e a gente chega para discutir, entender como é que a gente vai pontuar e fazer a conduta perante o paciente. Isso porque a gente já estava todo mundo já entrosado com o serviço. Então, na hora que eu cheguei, elas me passaram o caso da dona Celina, uma paciente de 65 anos, que veio com algumas coisas questionáveis, assim. Ela relatava de um inchaço, edema cíclico constante em face. Então era paciente que a gente chama às vezes de lua cheia, né, doutor? O que é isso? O rosto tá inchado? Se você olhar o RG da paciente, você não vai acreditar que é a mesma pessoa. Olha. De tanto que o rosto fica inchado. Ela tinha uma certa giba, que é um acúmulo de gordura aqui em região aqui da corcundinha dela ali. Tinha um hirsutismo, que é uma produção excessiva de pelos, onde não é comum na parte da mulher, principalmente aqui em face, em braço, às vezes que a gente pensa até em outros tipos de diagnóstico. E uma paciente que reclamava constantemente nas consultas, nos stories que a gente tinha das consultas anteriores. Ela já tinha ido algumas vezes, então, na UBS. De muito cansaço, muita prostração, às vezes até um pouco de dificuldade de andar, um descontrole da pressão também, que pelos históricos vinha tentando fazer medicamento X, Y, Z para fazer esse ajuste. Ela devia estar cansada também de procurar o UBS, né? Coitada. Sim, e aí a hora que as meninas foram pontuando, né, as nossas internas foram pontuando sobre o que a paciente tinha, a gente, como tá de observador na hora de fazer a conduta, pelo menos eu digo eu como preceptor, a gente já começa a fosforilar não na paciente na minha frente, eu começo a pensar no sintoma. E a hora que você olha para a paciente toda ali, entendendo que ela tá... o paciente hoje, ele perdeu aquela cara de, nossa, mas é aluno que vai me atender? Não tem mais esse estigma, assim. A partir do momento que ela percebe que a gente está investindo no problema de saúde dela, ela fala assim, nossa, que bom. Alguém tá me dando Sai atenção. agradecida, exato. Não é aquele negócio bom, do gente. papum. Então, ela ali, toda na expectativa de saber o que a gente ia fazer. Aí as meninas falaram assim, doutor... Ela participa com vocês, então, da conversa? Com certeza. É a vida dela, né? Exatamente. O paciente tá vendo só? não tem que ser tratado como um ponto fora da curva. Tá dentro. Então, a partir dessa situação, as meninas pontuaram, tem esse problema, tal. Mas se a gente for juntar tudo, a gente poderia pensar nisso daqui, que seria o síndrome de Cushing e o hipercortisolismo dela. Elas tiveram esse feeling. Olha. Foi que a gente solicitou alguns exames de uma forma leiga, inicialmente assim, pensando não em super exames e tudo mais, porque eu também tô na rede básica. Tem que entender que é a minha parte primária. E uma semana depois, a paciente volta pra gente com o resultado de um cortisol bem alterado. E foi aí que a gente teve o estalo inicial para fazer alguns outros exames e pedir um help pro Dr. Ângelo. Aí entrou o Dr. Ângelo.
O que aconteceu, doutor? Explica pra gente. Como a gente está sempre em contato, né? Aí o doutor Rafael e os estudantes também me apresentaram o caso da dona Celina. Os estudantes, eles estão com os preceptores na atenção básica, como o doutor Rafael explicou, mas uma vez por semana eles escolhem casos clínicos e levam e trazem aqui para o Salesiano para discussão, para discussão, para aprofundar naqueles casos, ampliar a visão, né? Sempre na ótica da atenção primária. E eles trouxeram então o caso que o Dr. Rafael atendeu com eles. Ele também já tinha me passado o caso, né, de outra forma, e discutimos. É uma pessoa que precisa de uma intervenção rápida, de ter uma solução rápida para o problema dela. Por conta de toda essa trajetória dela. Isso, não dá para ficar esperando, né? Não dá para ficar esperando mais tempo, porque as consequências para a saúde são muito grandes. Olha né? só. E aí, quando foi encaminhada, então, para o serviço de oncologia da Santa Casa para poder fazer a Depois cirurgia. os exames, então? Os exames confirmados. Né? Aí teve toda essa parceria. Sim, aí já teve um diagnóstico, já teve uma conduta definida para o caso dela. E aí encaminhada para a solução, né? Então, provavelmente ela deve ser submetida a uma cirurgia. E é uma cirurgia importante porque, nesse caso, essa cirurgia ela leva à cura do problema. Então, ela vai ficar bem. Devolve a vida que ela tinha antes. E explica mais ou menos o que é a síndrome. Como chama? Síndrome de Cushing. Cushing. O que é? O que acontece com o nosso corpo? Muitas manifestações da síndrome de Cushing, elas podem também ser apresentadas numa pessoa simplesmente com excesso de peso, com uma hipertensão arterial. Então, é preciso ter muita escuta, paciência, muito detalhe na entrevista com o paciente. Isso que foi o diferencial do do atendimento das meninas e do doutor, então. Exato. Se for um atendimento muito rápido, pode passar batido. Sim. Porque nem sempre não está escrito, né? Na verdade, lá uma plaquinha, eu tenho síndrome de Cushing. Não tem. Não, eles puderam, né? O Dr. Rafael, junto com os estudantes, eles só puderam identificar a síndrome de Cushing na dona Celina porque foi feito um atendimento de qualidade, um tempo adequado para que fosse aplicado esse atendimento, e só assim eles puderam chegar a levantar a suspeita e depois confirmar o diagnóstico. Então, eu acho que o caso da dona Celina é importante para ressaltar como é fundamental, essencial essa escuta, esse atendimento qualificado na atenção primária, porque é onde chegam a maior parte dos problemas. É humanizado, né, doutor? Assim, a gente bate tanto na palavra humanização, que resolve muitas coisas, né? Sim, e a síndrome de Cushing, né, voltando ao que você perguntou, ela corresponde a um nódulo, um carocinho que fica numa das glândulas adrenais. As glândulas adrenais são duas, uma de cada lado do corpo, e elas ficam logo acima dos rins. E elas produzem alguns hormônios. Entre esses hormônios, o cortisol tem um destaque. E esse carocinho, esse nódulozinho... Que apareceu nela. Ele fabricava um excesso de cortisol. E esse excesso de cortisol vai para a circulação sanguínea e se espalha pelo corpo. E causa várias transformações no organismo. Então, além da dor, ela tinha então um problema com, às vezes, uma autoestima também, né? Com certeza. Pensa, no carocinho aqui, excesso de pelo. É uma doença que leva a hipertensão, é uma doença que leva a aterosclerose, perda de massa muscular, osteoporose. Olha isso, muita coisa. A vida da pessoa vai morrendo, né? E se você não olha para a pessoa no momento da consulta, a gente já passou por isso algumas vezes, você vai no médico, e às vezes o médico nem olha pra sua cara, você está precisando que olhe, às vezes não olha, poderia passar batido, né? E nesse caso a gente... Hoje na rede básica ensino dá pra gente fazer isso, não só pela parte de grandes diagnósticos, mas também é uma parte que a gente tem que pensar que as doenças do nosso século, assim, elas estão muito mais relacionadas à mente do que ao corpo. Então, exato. Se a gente for fazer esse tipo de atendimento, pelo menos na rede básica em si, não vai vingar. E assim, o que eu ia perguntar para vocês, muita gente vai na UBS às vezes, para
ter uma palavra amiga? Às vezes um idoso vai lá, às vezes não tem tanta coisa fisiológica. Ainda acontece, ou vai acontecer mais, doutor? Precisa de um afago, assim... Sim, às vezes a gente pensa, né, Rafael, que a ação do médico é só prescrição ou intervenção no corpo de alguma maneira. Não, o médico ele é muito mais do que um mero prescritor de remédios. Por isso o médico da família. O médico da não família. É? Que tem essa ligação. Exatamente. Então, existe ali uma relação humana. E nessa relação humana, ela é terapêutica também. E muitas vezes para os dois lados. Sim, né? para vocês, pra né? Para nós também. Então, nos faz bem também e faz bem para outra pessoa. E os nossos alunos, então, já sabem o que é isso desde o começo, né? Já tem plantou uma sementinha ali neles, né? Desde o início. Desde o início. É algo que o curso de medicina aqui, ele faz questão de enfatizar, de trabalhar com esses alunos durante todo o curso, não só no IESC, mas em outras unidades curriculares também, né? E agora no internato, alguns médicos já estavam na rede que tem esse perfil, né? Como o doutor Rafael, acabam se identificando com o curso de medicina, com esse aspecto do curso de medicina, e é onde os alunos gostam muito, né? Os alunos adoram quando eles têm um preceptor assim. Quando eu conversei a primeira vez com o doutor Rafael, ele falou muita coisa boa, assim. Tentou, né? Porque a gente ficou uns 15 dias pra te responder. Não, é a vida corrida do médico. Mas você falou para mim, né, doutor, como é importante ter essa oportunidade dos alunos estarem com vocês lá, né? Abraça mais gente. Como eu disse, lá dentro eles não são meus alunos, eles são meus colegas de profissão. Colegas de profissão, então, né? E assim que eu trato eles. E essa parte do médico de família em si, essa essência eles vão captando. Porque você sabe o nome do paciente já de decor, você sabe a casa, a hora que a gente vai fazer visita domiciliar, a hora que passa na cara, esse paciente aqui, vixe, Maria. Já sabe. A gente já sabe. Inclusive, um paciente escreveu uma cartinha para vocês, isso, né? Nossa, é muito Olha bacana. Que legal. Bate muito nessa parte do... A gente não tá ali para medicar. Eu não sou prescritor de medicamento. Sim. A medicina, hoje, ela... tem que ser tratada como um estilo de vida, não como uma profissão. Exatamente. Certo? Não que eu esteja o tempo inteiro atendendo as pessoas. Mas você escolhe uma profissão que Exato, certo? Então, hoje, outro dia, a gente teve essa surpresa, porque foi um paciente que procurou a gente, né? E o objetivo dele não era medicação. A gente fala para ele, medicar é bom, tal, mas tem o seu limite. Sim. Procurou a gente, inclusive estava eu, o Dr. Wallace, né? Nosso colega aqui também do quinto ano, agora sexto ano do internato, Wallace, né? E por uma palavra de afago, de carinho que a gente passou para o paciente, o paciente fez a maior questão de levar uma carta de agradecimento, fazer um elogio. Então. Não pro Rafael médico, não pro Wallace médico, e sim para os dois família, humanos que estavam ali, os dois colegas que eles criaram, exato. Que legal, né? Ai, gente, a gente fica muito feliz com essas histórias. Tem um psicanalista, né, húngaro, que atuou na década de 50, 60 em Londres. Ele era filho ele era húngaro radicado na Inglaterra, mas ele é filho de húngaros e o pai era um médico de família na Hungria, mas ele atuou na Inglaterra. Muito tempo. E ele chamava Michael Balint. E hoje tem uns grupos Balint, né? Que são grupos de médico onde a gente discute a relação com o pessoal, né? Interpessoal com o paciente, né? Mas o Balint dizia que ele defendia que o médico era uma droga, entre aspas. Né? Naquela época. Ele queria dizer o que com isso? Que o médico em si, a forma como ele trata a pessoa, como ele aborda, como ele se comporta, ele é um agente terapêutico, um agente de transformação. Verdade. O jeito de... Isso. Então, a própria consulta ela já é terapêutica, ela já pode melhorar. Ou, se for uma consulta de qualidade ruim, pode piorar. Né? Então, como medicações têm os seus benefícios e efeitos colaterais, o médico pode ter também os benefícios os efeitos colaterais. Né? Ai, gente, que bom. E o curso de medicina de Araçatuba veio para mostrar que é possível, né, fazer a diferença, que é possível ser melhor,
na conduta, né, com as pessoas. É o principal motivo para a gente estar aqui hoje, eu acho que é isso, né? Dar o exemplo. A hora que se cria o curso em si, a hora que fala que vai vir o curso, o doutor Ângelo sabe muito mais do que eu, mas como que é essa neura toda, mas se cria toda uma... E aí? O que vai acontecer? O que eles vão fazer? Como vai ser a diferença? Vai ser bom? Vai ser ruim? Como é que vai ser? Então, essa vinda do curso foi uma coisa que tende a mudar, transformar a saúde da cidade de uma forma assim, tanto nível primário, secundário e terciário, que vai dar muito certo. Já está dando muito certo. Já está dando, né? E assim, para finalizar nossa conversa, nosso bate-papo, dizer para o pessoal de casa que virão novos casos para serem discutidos e mostrados aqui, viu, pessoal? Que a gente só está começando, né? Que temos médicos bons, preceptores bons, coordenadores bons, docentes bons e abertos, né? Para quem quiser fazer medicina aqui no Unisalesiano, já passou vestibular agora, mas no meio do ano que vem tem mais. E acompanhe nossos casos ali no nosso site, unisalesiano.com.br. A gente está sempre mostrando as coisas boas daqui da faculdade. E eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Tá, pessoal? Tá aberto para vocês sempre. Obrigado. Obrigado, Monique. Eu que agradeço aí o convite. Obrigado pela compartilhar esse momento aí com você também. Viu? Estaremos sempre aqui juntos. Obrigadão. E só para pontuar uma coisinha que eu falo para os meninos sempre. Que bom que a gente tem essa coordenação, que bom que a gente tem essa forma de levar. Parabéns, doutor Ângelo, um cara fora de sério. Tripoleto. Parabéns, o curso tem a crescer monstruosamente. Parabéns. Ai, que bom, a gente fica muito feliz. Então tá, pessoal, acompanhe o nosso podcast e muitos desses virão. Tudo de bom para vocês.